Sabe aquele som profissional, super polido, em que cada instrumento parece ter o seu lugar e brilha? Muitas vezes o segredo não está naqueles plugins super caros, não. Está em algo muito mais básico, mais fundamental. E é isso que vamos ver hoje. Olha, é um problema super comum. Passamos horas a trabalhar numa faixa e no fim a mixagem soa... bem, soa turva, confusa. Os graves parecem uma bola de lama ou então fica tudo áspero, quase cansativo de se ouvir. Acontece aos melhores, mas a boa notícia é que há uma solução e não é assim tão complicada. E a solução está toda aqui. É sobre perceber e depois dominar o espectro de frequência. Acreditem, esta é a chave, a verdadeira chave para passar de uma mixagem que soa amadora para uma produção que soa, bem, profissional. Portanto, hoje vamos lá descodificar este mapa sónico juntos. Ok, vamos a isso. O mistério de uma mixagem. E vão ver que não é nenhum bicho de sete cabeças. A resposta está na ciência do som, mas de uma forma muito mais prática do que parece. Então, tudo começa com este conceito, frequência. A definição técnica é essa que está aí. O número de ciclos de uma onda sonora por segundo. Mede-se em hertz. Mas, para o que nos interessa, o que é que isto significa? Basicamente, a frequência é o que nós percebemos como o tom de um som, se é grave ou agudo. Pensem nisto como o ADN de cada som com que trabalhamos. E este é o nosso campo de trabalho. A audição humana vai mais ou menos de 20 a 20 mil Hz. É a nossa tela, a nossa paleta de cores. Tudo o que usamos para fazer música, uma voz, uma guitarra, um sintetizador, vive algures aqui, neste mapa. Ok, então o que é isto da frequência na prática? Vamos pegar neste mapa e dividi-lo em pedaços para ser mais fácil de entender o que se passa em cada zona. Vamos começar por baixo, literalmente, os graves, a zona entre os 20 e os 200 Hz. Isto aqui é a fundação da casa. É daqui que vem o peso, o punch, a força toda da música. Os graves são exatamente isto. Estrondosos, poderosos. Muitas vezes é algo que se sente mais no peito do que se ouve, não é? É o território do bombo, do baixo. Mas atenção, e isto é super importante, demasiada energia aqui é a receita perfeita para uma mixagem confusa, uma autêntica lama sonora. E esta ideia resume tudo. A questão não é encher tudo de bravos. Pelo contrário, é preciso decidir qual é o instrumento que vai mandar nesta zona. O baixo, o bombo, e depois é preciso abrir espaço para ele. É uma das decisões mais cruciais numa mixagem. Ok, subindo no espectro, chegamos aos médios. Se os graves eram a fundação, os médios são as paredes, os móveis, é o recheio da casa. Esta é, sem margem para dúvidas, a zona mais crítica. É aqui que se define a clareza e o caráter de quase tudo na música. E porquê? Porque esta zona é super populada. Está cá tudo. Vozes, guitarras, pianos, sintetizadores. A maioria dos instrumentos vive aqui. É por isso que os adjetivos podem ir de quadrado ou nasalado, que não é bom, a claro e presente, que é o que queremos. O segredo aqui é o equilíbrio. É mesmo tudo. E olhem para esta dica. É o ouro puro. Sabe aquela sensação de um som meio encaixotado, como se viesse dentro de uma caixa de cartão? Normalmente a culpa é disto. Um excesso de energia ali entre os 500 e os 1000 Hz. Conseguir ouvir isto e saber como controlar, uau, isso muda completamente o jogo de uma mixagem. Pronto, e para terminar a nossa viagem, chegamos lá acima, aos agudos, de 5 a 20 kHz. É aqui que a música ganha brilho, detalhe, aquela sensação de realismo, de espaço. É o toque final, sabem? O verniz que dá o brilho todo. É aqui que vive o brilho dos pratos de uma bateria, os pequenos detalhes da respiração de um vocalista, o ataque de uma corda de guitarra. E também aquela qualidade quase mágica a que os engenheiros chamam ar. É a diferença entre um som que está simplesmente lá e um som que parece estar vivo a respirar na sala connosco. E pronto, está feita a nossa jornada pelo espectro sonoro. Resumindo, graves dão a força, médios dão o corpo e os agudos dão o brilho. Mas claro, saber a teoria, isso é só metade do caminho. A pergunta óbvia agora é, ok, muito giro, mas como é que se controla isto tudo? Como é que se pega neste conhecimento e se aplica na prática para esculpir o som e fazer com que tudo funcione em conjunto? A resposta está aqui. O equalizador, ou como toda a gente lhe chama, o EG. Pensem nisto como o canivete suíço, ou melhor, o bisturi de um cirurgião do som. Não interessa se é uma máquina cheia de botões como esta ou um plugin no computador. A ideia por trás é exatamente a mesma. E o que é que o EQ faz? Na verdade, é bastante simples. Deixa-nos aumentar ou diminuir o volume de frequências muito específicas. É com ele que fazemos aqueles pequenos cortes numa guitarra para a voz sobressair ou que damos um toquezinho de ar aos pratos. É assim que se vai esculpindo o som e garantindo que cada instrumento tem o seu cantinho na mixagem. Certo, vamos olhar para a ferramenta, o equalizador.
porque isto é tão, mas tão importante que merece destaque. É aqui que toda aquela teoria de que falamos se torna prática. E isto leva-nos a um ponto muito importante. Não há truques secretos na mixagem. Não há um botão mágico que resolve tudo. Mixar é, acima de tudo, tomar decisões. É ouvir com muita atenção e decidir. Se calhar este som não precisa de mais graves. Se calhar é o outro que precisa ter menos para este aqui brilhar. É este o raciocínio. No fundo, o que esta frase nos diz é tudo. Estas ideias que vimos aqui são um mapa, um excelente ponto de partida. Mas a única maneira de se ficar realmente bom nisto é com experiência. É praticar, é treinar o ouvido para reconhecer estas zonas e, é claro, experimentar sem medo. E é por isso que terminamos aqui, ouvindo com novos ouvidos. Porque o grande objetivo disto tudo não é só debitar informação, é mudar a forma como se ouve música. A partir de agora, ao ouvir uma faixa, tente fazer este exercício. Onde é que está o baixo? E a voz? Onde é que ela ganha clareza? E aquele brilhozinho nos pratos, de onde vem? Com este mapa do espectro em mãos, a tela está em branco. As ferramentas já se sabe quais são. A grande questão agora é o que é que vai nascer deste novo conhecimento?